Elivaldo, em Brasília, o que se fala muito é sobre o esvaziamento de Onyx Lorenzoni, seria o próximo da lista. Eu soube que vai até mudar de pasta, né? Essa é a ideia do governo. O Onyx Lorenzoni está caminhando pelos corredores, mostrando uma certa desenvoltura, tentando demonstrar uma naturalidade, mas no bastidor a situação parece que não é tão tranquila assim. Délio Rocha, direto de Brasília, fala para nós a respeito dessas possibilidades de mudança no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. Délio, boa tarde para você. Joelson, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, meu boa tarde a todos. Só se fala nisso aqui em Brasília, Joelson, mas o Palácio do Planalto não confirmou, não há nada oficial sobre mudanças na Casa Civil, nem sobre mudanças no Ministério da Cidadania. Agora, essa troca de cadeiras aí é dada como certa aqui no Congresso Nacional e, caso ela se confirme, a ala militar do governo ganha força. Vamos acompanhar na reportagem. O cenário que se apresenta de mudanças no time ministerial de Jair Bolsonaro. Onyx Lorenzoni deve sair da Casa Civil para assumir o Ministério da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, que deixaria o primeiro escalão do governo. Para o lugar de Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro teria convidado o general Braga Neto, que foi interventor federal no Rio de Janeiro em 2018, durante o governo de Michel Temer. As possíveis mudanças no primeiro escalão do governo repercutiram hoje no Congresso Nacional. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, comentou sobre o general Braga Neto, que deve ser o novo titular da Casa Civil. Eu sou amigo pessoal do Braga Neto, acredito que a escolha dele foi muito interessante. Ele já é uma pessoa pública conhecida, ele trabalhou na intervenção da segurança no Rio de Janeiro, estabeleceu contato com as autoridades políticas, então é uma pessoa que tem uma vivência muito positiva e pode desempenhar o trabalho que o presidente Bolsonaro atribui a ele em muito boas condições. O deputado general Peternelli também comentou sobre a maior participação de militares no governo Bolsonaro. Eu não diria que isso é importante, o militar ganhar poder, não ganhar poder. Eu acho que isso não pode ser o foco dos militares, O foco nosso tem que ser na busca do bem comum. Caso essas trocas ministeriais se confirmem, o governo passaria a contabilizar 7 mudanças no primeiro escalão. Antes foram registradas 5 mudanças na esplanada. Em fevereiro de 2019, Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência, foi o primeiro a deixar o governo, sendo substituído pelo general Floriano Peixoto. 2 meses depois, foi a vez de Ricardo Vélez Rodrigues deixar o Ministério da Educação e, em seu lugar, entrou Abraham Weintraub. E em junho de 2019, 2 mudanças. Na Secretaria de Governo, o general Santos Cruz foi substituído por Luiz Eduardo Ramos. E na Secretaria-Geral da Presidência, o general Floriano Peixoto cedeu lugar a Jorge Oliveira. Já em 2020, no início de fevereiro, Gustavo Canuto foi substituído por Rogério Marinho no comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. A ala militar, viu, Joelson, ela começou o governo Bolsonaro com muita força, mas ao longo de 2019 ela foi perdendo essa força, foi perdendo o poder, principalmente para a ala considerada mais ideológica, mais ligada ao escritor Olavo de Carvalho. Mas essa ala militar agora vem voltando, Joelson, a ter mais força no governo e atualmente, o primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro tem 22 ministros, e destes 7 são militares das Forças Armadas, 5 do Exército, 1 da Aeronáutica e 1 da Marinha. Caso se confirme o nome de Braga Neto, aí o governo teria 8 militares das Forças Armadas, isso sem falar ainda em Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral da Presidência, que é um militar, mas da PM. Isso sem falar também no presidente Jair Bolsonaro, capitão do Exército, e do general Hamilton Mourão, vice-presidente. Joelson. Tá aí então, Délio Rocha, o presidente aqui, para usar uma expressão do Elivaldo Barbosa, ele está militarizando, Elivaldo, o Planalto? Verdade. Você tira pela composição dos principais cargos,
tiram os civis, por mais próximos que sejam, como é o caso do ministro Lorenzoni, não é, Délio? O ministro Lorenzoni, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, do Democratas, esteve sempre com Bolsonaro, tanto é que se ele sair da Casa Civil, ele vai para outro lugar, na próprio primeiro escalão do governo federal, ele não vai abandoná-lo, mas esvaziou bastante a pasta dele lá e tal. Ele não vai se transformá-lo num adversário. Mas a ideia que a gente percebe claramente é que a forte presença militar ocorre aí como um novo perfil do Palácio do Planalto. Osmar Terra que deve sofrer um pouco, né, Délio? Existe a possibilidade até de que ele assuma uma embaixada fora do Brasil, né? Isso mesmo, Joelson. Também se fala muito nisso, né, na possibilidade de Osmar Terra assumir uma embaixada aí como uma consolação aí para ele, mas caso não tenha lugar no governo, ele pode voltar a ocupar o cargo aqui no Congresso Nacional. Ele é deputado pelo PMDB do Rio Grande do Sul. E o Elivaldo aí falando do Onyx Lorenzoni, né, eu lembraria aqui, Joelson e Elivaldo, que Lorenzoni foi o primeiro superministro do governo Jair Bolsonaro, né, o governo que tinha isso 3 superministros, Sérgio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, e Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Só que Lorenzoni foi perdendo poder há muito tempo, ele é cotado para sair do governo e permanecem, então, como superministros Paulo Guedes e, então, o outro aí, Sérgio Moro. Agora, Joelson, então, essas mudanças, só para reforçar, ainda não foram confirmadas, né, mas elas são dadas aqui como certas. Joelson. Obrigado, viu, Délio? Obrigado pelas informações. Délio Rocha, direto de Brasília. Bom, e essa história da militarização do governo, até os militares ficaram muito estigmatizados em função do período de 64 até 85. Agora, a princípio, isso não é um problema, né? Afinal de contas, o Exército, as Forças Armadas têm técnicos, têm homens, têm quadros, tem gente preparada, capaz. E quando você faz as coisas dentro das regras democráticas... É um perfil de governo. É um perfil de governo. O presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito. A maioria do povo brasileiro elegeu o presidente Jair Bolsonaro. No segundo turno, que dá mais legitimidade ainda ao pleito. Então, ele vai ser julgado daqui a 2 anos, daqui em 2022. Então, tudo que está acontecendo no Brasil está levando em conta as regras constitucionais E democráticas. E democráticas, correto.